quando a gente fala em missionários nessas áreas, muitos deles estão com a família, né? Sim. E com as esposas e os filhos. Imagino que há uma dificuldade de construir uma vida normal para esses filhos, educação, né? Como é que eles lidam isso com os filhos? Eu conheço um missionário próximo, e ele foi missionário no Tajiquistão. Uau. E ele ficou, acho que lá 2 ou 3 anos. Mas quando ele teve filhos, pelos filhos, ele acabou saindo de lá, né? Voltou para o Brasil. E como é que é para esses missionários lidar com isso e, ao mesmo tempo, esses riscos estão transferindo para os filhos? É muito complicado. No sentido assim, o chamado de Deus é um chamado, né, irresistível. Né? E o chamado pai para mãe, para família. Sim. Quando essa família entende o chamado, eu estou acompanhando um casal da África, que eles estão vindo para o Brasil. A menina não quer sair, quer ficar lá na África. Né? Então, assim, é o oposto. Por quê? Porque viram a necessidade que, olha, o nosso chamado é aqui. Então, assim, o risco que tem na área assim, escolar, por exemplo, amigos. Quando começa a fazer os amigos, por causa da perseguição, às vezes tem que romper isso. Sim. Então, assim, é uma questão até importante. Quando alguns missionários são perseguidos, então eles têm assim, rota de fuga. Tem algumas agências missionárias que têm esse cuidado. Olha, quando aconteceu, por exemplo, no Afeganistão, que o Talibã tomou conta do Afeganistão, então, assim, alguns que estavam lá, né, que a gente tem acesso e tal, olha, rota de fuga, eles ficam com passaporte já numa malinha, sabe? Água, roupa, pegar, vai na rota de fuga no ponto para poder fugir, ok. Agora, quando essa perseguição, a pressão é grande, né? Mas a violência não é tão grande assim, eles acabam ficando, suportando, e a maneira que eles têm para suportar é o seguinte, eles se aculturarem. Então, fala assim, nós vamos entrar nessa cultura, porque é nessa cultura que o evangelho tem que ser falado. Sim. Então, eles se aculturam no sentido de língua, costumes, alimentação, tudo. Isso facilita, mesmo eles sofrendo, são estrangeiros, não são daqui e tal, mas o motivo de eles terem essa identificação com o povo, de amarem ao povo, faz com que há um reconhecimento. Sim. Fala, puxa, por que vocês vieram de fora, tão longe de um país livre, e vocês falam de uma coisa tão diferente que a gente não conhece aqui? Queremos saber quem que é essa pessoa, quem que é Jesus. Então, assim, há o risco, mas quando eles se identificam na cultura, eles passam a ser mais abraçados. A própria cultura já os defende. Fala, não, mas isso aqui é de fora, mas é dos nossos. Agora, quando vem uma violência extrema, então assim, não tem como. Aí o processo de extração tem que acontecer. Esse missionário tem que sair, o filho tem que sair, tudo, não tem como. E você falou, né, das agências missionárias assistindo em rota de fuga. Qual que é o principal apoio humanitário que as agências hoje dão para esse povo? Porque eu imagino que também o contato deve ser bem restrito, né? Sim. Por exemplo, vamos pensar assim, existe o CIM, C-I-M, né? O Cuidado Integral do Missionário. A PMT, Associação Presbiteriana Transcultural de Missões, tem um CIM, né? Um Cuidado Integral de Missionários, que procuram fazer com que esses missionários que estão no campo, né? Eles têm um apoio. Sim. Apoio assim, legal, apoio logístico para uma fuga, se precisar, apoio na área assim, de alimentação, apoio com os filhos, de ensino de educação, apoio de finanças. Às vezes o missionário não sabe muito cuidar das finanças, das ofertas que entram, ele não sabe muito administrar essa parte. Né? Então, assim, esse cuidado integral do missionário faz isso, a questão da saúde, a saúde física, a saúde psicológica. Então, é missão desse departamento, das agências, ter esse cuidado. Infelizmente, são poucas pessoas, não dá para abraçar tudo. Mas a função principal deles seriam ter essa aproximação, porque a gente vê assim, missionários sendo crise na família, por exemplo, até de separação. Queremos separar aqui, pera um pouquinho. Você vê assim, é uma coisa de finanças, é uma coisa de educação, né, que você pode intervir, ter uma intervenção ali que ajudaria nesse processo. Né? Então, tem essa agência aí, essa comissão dentro de uma agência para ajudar isso. Legal.